Oi, pessoal. Eu sou Fernanda Barbosa, sou mediadora de História no Polo da Penha. E hoje eu e a Thaís Monteiro, mediadora no Polo de Campo Grande, vamos estudar com vocês o período do Segundo Reinado do Brasil Império. Esse período está compreendido entre os anos de 1840 até 1889. E vocês podem consultar na apostila do módulo 1, no capítulo 10. Alguns pontos principais que a gente pretende chegar com essa aula são a capacidade de identificar os elementos que garantiram certa estabilidade política após o turbulento período regencial que vai anteceder o Segundo Reinado, caracterizar a expansão cafeeira e a modernização dos centros urbanos da região sudeste do país, explicar as razões que contribuíram para o desgaste do governo imperial, que vai se acentuar a partir da década de 1870, e explicar a crise da monarquia e o golpe republicano, que vai ser dado em 15 de novembro de 1889. Para a gente se localizar no tempo, a gente tem nessa linha do tempo aqui esse primeiro marco de 1822, assinalando a proclamação da independência. Entre 1822 até 1831, vigorou o primeiro reinado e o governo de Dom Pedro I. Já entre 1831 a 1840, a gente tem o período regencial e entre 1840 até 1889, assinalado em laranja, a gente tem o período do segundo reinado com o governo de Dom Pedro II. Em 89, há o marco final que vai pôr fim a monarquia, que vai ser a proclamação da República. O segundo reinado ele vai ter início com um episódio que ficou conhecido como o golpe da maioridade, que foi a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, que até então tinha apenas 14 anos de idade, para que ele tivesse condições de assumir o trono. Esse golpe ele vai ser articulado pela elite e tinha por objetivo manter a ordem social. Era uma tentativa de conter os diversos movimentos separatistas ocorridos no território brasileiro durante o período regencial. Contudo, algumas revoltas ainda vão ocorrer nos primeiros anos da década de 1840. Após o golpe da maioridade, vai ser consolidado um pacto conciliatório. Através de um pacto estabelecido entre o imperador Dom Pedro II e os dois partidos políticos do período, o Partido Liberal, que defendia a autonomia para as províncias, e o Partido Conservador, que defendia a centralização dos poderes, foi possível, então, alcançar uma estabilidade política e social. A despeito de algumas diferenças entre esses dois partidos, a verdade é que liberais e conservadores tinham muito mais em comum. Aqui a gente tem uma charge satirizando um pouco essa relação, simula um casamento, né, entre os conservadores e os liberais, e o conservador diz nada de mexer na grande propriedade. A mulher, com a faixinha do Partido Liberal, responde nem no trabalho escravo. Ou seja, esses partidos eles representavam os grupos economicamente dominantes. Quem eram esses grupos? Donos de terra e de escravizados, grandes comerciantes, setores das camadas médias urbanas, que defendiam a manutenção do trabalho escravo e a manutenção das grandes propriedades de terra. Bom, esse segundo reinado ele vai ser fortemente atravessado pela expansão cafeira. Aqui a gente consegue ver no mapa menor a região sudeste, né, assinalada região sudeste, em verde, e esse mapa acima, maior, a gente consegue ver como é que se deu esse processo de expansão da produção desses pés de café. Ela vai se iniciar no território fluminense até 1840, aqui em amarelo, e a partir de 1840, na faixa verde, na faixa lilás, há essa expansão desses pés de café alcançando o território paulista, mineiro e parte do território no Espírito Santo. O
café, ele foi o principal e o mais importante gênero agrícola de exportação. Não à toa a gente tem em alguns desses slides esse ramo aqui no canto esquerdo, que é justamente o fruto do café, um ramo de café que vai ser extremamente importante para a economia imperial, especialmente no segundo reinado. Bom, além da expansão cafeeira, esse século XIX, ele também foi atravessado pela segunda revolução industrial e os avanços científicos e tecnológicos, como a eletrificação, o crescimento de atividades industriais, a criação de companhias ferroviárias e empresas de fornecimento de gás, para citar alguns exemplos. Esses elementos, eles favoreceram a expansão dos centros urbanos no Sudeste, onde estava concentrada a produção do café, e aonde se estabeleceram as primeiras grandes ferrovias do período. Além disso, vai ser um período atravessado pela circulação de ideias de modernização e de progresso. Foi o período, portanto, de instalação das primeiras indústrias de consumo cotidiano, como mercadorias de primeira necessidade, entre elas alimentos, bebidas, tecidos. E a partir de 1850, a gente tem início a diversificação produtiva do setor agroexportador. O que significava isso? A gente não só exportava café, o café era o gênero agrícola mais importante, mas com essa diversificação produtiva, há um incentivo na produção e exportação de algodão, que passa a ser considerado o ouro branco do Brasil durante os anos de 1860, principalmente no Maranhão, e da borracha, no território da Amazônia. Bom, além desse conteúdo que a gente viu até aqui, outro aspecto econômico fundamental para a manutenção do segundo reinado vai ser o aprimoramento do uso da mão de obra escrava. E esse conteúdo a mediadora Thaís Monteiro vai trazer agora para vocês. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a sociedade escravista desse segundo reinado. Lembrando que a escravidão é considerada um dos alicerces econômicos do Estado Imperial, moldando a cultura daquela sociedade e as relações sociais ali existentes. Isso significou um aumento considerável na chegada de africanos escravizados via tráfico transatlântico até 1849. Mas como isso se deu, já que em 1831 foi imposta a Lei Feijó, que proibia justamente esse tráfico. Pois é, apesar das pressões inglesas pelo fim do tráfico transatlântico, os interesses dos grandes latifundiários, somado também aos interesses dos traficantes de escravizados em África, fizeram com que essa atividade permanecesse em portos clandestinos, se beneficiando aí de uma ausência de fiscalização. Nesse próximo slide, nós temos um gráfico que demonstra a ineficiência da Lei Feijó. Essa linha amarela aqui do gráfico, né, demonstra os números de escravizados traficados por Portugal e Brasil. Percebe-se que só há efetivamente uma queda nas proximidades do ano de 1850. Antes disso, ao contrário, os números tendiam a subir. Além disso, aqui no gráfico abaixo, temos o número total de escravizados traficados por bandeira dos navios. O Império Português respondia por mais de 5 milhões de escravizados, um número bem maior do que de outras nações, como a da Inglaterra e suas colônias, e também da França e até mesmo da Espanha. Esses cativos que chegavam até aqui e os que aqui já viviam eram empregados tanto nas lavouras como também em outros serviços nas cidades, principalmente as cidades que cresciam com a prosperidade do café. É durante esse período que se torna comum a prática da escravidão ao ganho, em cidades como Rio de Janeiro e Salvador, principalmente. Essa atividade, da escravidão ao ganho consistia na prestação de serviço nas ruas pelos escravizados, dando ao seu senhor uma determinada quantia do que era arrecadado com os seus serviços. Essa modalidade de exploração de mão de obra escravizada era comum principalmente entre os senhores empobrecidos, pois além de conseguirem uma renda com essa prática, explorando essa prática, se beneficiavam da ausência de gastos com esses escravizados,
considerando que eles gozavam de uma certa autonomia e até mesmo de uma liberdade de locomoção, podendo inclusive morar em outra casa, só tendo que ir ao seu senhor para pagar a remuneração estipulada. Aqui nesse próximo slide, nós temos a ilustração dessas ocupações de escravizados. A primeira imagem são os carregadores de café, produzida aqui em 1840. E disponibilizada pela Biblioteca Nacional. Já a segunda imagem, é uma ilustração desse universo da escravidão ao ganho. Uma escrava de ganho vendedora, produzida aqui, essa imagem lá por 1864 e 1865. Por fim, então, lá em 1850, a gente tem a imposição da Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu de vez o tráfico transatlântico. Como solução, nesse momento, cresceu o tráfico interprovincial. O Nordeste, que sofria com a crise açucareira, enviava escravizados para o Sudeste cafeeiro. A pressão de grupos políticos e religiosos ingleses pelo fim da escravidão era constante. Somava-se ainda os interesses imperialistas também da Inglaterra em manter a mão de obra no próprio continente africano. Com a proibição do tráfico a partir de 1850, a obtenção de mão de obra despontou como uma questão a ser resolvida pelos grandes latifundiários. O preço da mão de obra escravizada sofreu um considerável aumento, de modo que a atração de imigrantes, principalmente europeus, se tornou oportuno nesse contexto. É importante considerar também que, em fins do século XIX, principalmente a partir de 1880, se difundiu pelo Brasil e em outras partes do mundo teorias eugenistas de caráter racistas, que defendiam o branqueamento social. Segundo essas teorias, já superadas pela ciência, era preciso aniquilar a presença do negro da sociedade, visto como degenerado, e assim essa sociedade poderia atingir um suposto ideal de civilização. Lá em 1850 também temos a Lei de Terras. Explicando um pouquinho para vocês o que significou essa lei, vamos relembrar que tradicionalmente, de acordo com os sistemas de Seis Marias, que vigorou até 1823, a terra pertencia à coroa, podendo ser obtida através da doação por serviços prestados, ou seja, uma espécie de recompensa, que significava aí um prestígio social dos proprietários frente à coroa portuguesa. A partir da extinção desse sistema, até 1850, vigorou principalmente o regime de posses, em que as terras devolutas, ou seja, as terras públicas que estão sem uso, eram adquiridas por meio da ocupação, da posse. A partir, então, da Lei de Terras, a posse passou a ser garantida apenas por meio da compra. Além disso, essa lei acaba por definir a divisão das terras em grandes latifúndios em detrimento das pequenas propriedades, sendo aí uma característica do campo brasileiro até os dias atuais. Como consequência, a terra se torna uma mercadoria de alto custo, com um acesso dificultado tanto para os imigrantes recém-chegados, quanto também para os negros libertos e lavradores pobres livres, que não tinham dinheiro para sua compra. Ao mesmo tempo, que dificultou o acesso a esses grupos sociais, também facilitou para outros, como os tradicionais latifundiários, que tiveram o seu acesso ainda mais facilitado às terras. De forma gradual, a gente vê as leis abolicionistas sendo aprovadas, fazendo parte da transição até a abolição da escravidão. A lei do ventre livre, por exemplo, tornava livre todos os filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir de então. A lei dos sexagenários tornava livre todos os escravizados a partir dos 60 anos de idade, algo que era bem raro, considerando que a vida desses escravizados, em sua maioria, era bastante curta devido às condições adversas a que eles eram submetidos. Por fim, a gente tem a Lei Áurea, assinada em 1888, que garantiu o fim da escravidão. Essas conquistas foram frutos de um amplo movimento de resistência. A partir de 1870, principalmente, tem-se a intensificação de movimentos abolicionistas organizados por diferentes grupos sociais,
tanto pelos próprios escravizados e libertos, mas também por intelectuais brancos e republicanos, que entendiam que a escravidão já devia ter sido superada no Brasil. Além disso, os próprios escravizados foram protagonistas de práticas cotidianas de luta pela liberdade, como a formação de quilombos, compras de alforrias, práticas de aborto, suicídio e infanticídio, tentativas diversas de se fugir daquela realidade desumana que eram submetidos. Então, a gente tem aqui a construção da crise desse Estado imperial. Vai se construindo a partir da perda de 3 importantes pilares. Setores escravistas, que tinham a escravidão uma instituição bastante lucrativa dos grandes latifundiários. Os militares e também a própria Igreja Católica. O fim da escravidão significou o descontentamento de ex-proprietários de escravizados, que exigiam do Estado imperial uma indenização. Sobre o exército, havia a exigência de maior espaço e poder político, visto que essa instituição ganhou destaque após a vitória da Guerra do Paraguai. Por fim, a Igreja Católica, setores ligados a ela, setores dentro dessa igreja, ficaram descontentes frente ao regime do padroado, que submetia a igreja à autoridade do imperador. Nessa charge aqui, demonstra exatamente esse contexto de crise do Estado imperial. Temos aqui uma fala do imperador, Dom Pedro II, dizendo: o governo vai cair, já briguei com os fazendeiros e com a igreja, considerando aí os fazendeiros, esses setores escravistas, e a igreja descontente com o regime do padroado. E um militar fala para ele: quem mandou criar questões militares? Fazendo referência aí à insatisfação dos militares, principalmente após a Guerra do Paraguai. Então, a gente tem as bases desse Estado imperial abaladas, causando um desgaste a esse regime monárquico e fortalecendo ainda mais o movimento republicano. Os militares, então, organizam um golpe para depor essa monarquia. Esse golpe teve apoio a determinados setores civis, inclusive da elite daquela época, que estava insatisfeito, querendo maior representação política dentro do Estado, coisa que não era possível com a monarquia. Então, lá em 15 de novembro de 1889, através de um golpe militar, com apoio e estímulo de alguns civis, foi proclamada a República, pondo fim à monarquia. Bom, pessoal, para a gente fixar então esse conteúdo, a gente trouxe para vocês uma questão que caiu na prova do Enem de 2010. Vamos ver juntos. A dependência regional maior ou menor da mão de obra escrava teve reflexos políticos importantes no encaminhamento da extinção da escravatura. Mas a possibilidade e a habilidade de lograr uma solução alternativa, caso típico de São Paulo, desempenharam ao mesmo tempo papel relevante. A crise do escravismo expressava a difícil questão em torno da substituição da mão de obra, que resultou na constituição de mercado interno de mão de obra livre, constituídos pelos libertos, uma vez que a maioria dos imigrantes se rebelou contra a superexploração do trabalho. A letra A está incorreta, uma vez que não se formou um mercado interno constituído pelos libertos. Essas negras e negros que haviam sido escravizados e estavam agora numa condição de libertos, eles não houve uma política de inclusão econômica e social, Eles, infelizmente, entraram num processo de profunda marginalização social, consequentemente econômica. E, além disso, a questão dá a entender que, em função de supostas rebeliões de imigrantes contra a superexploração do trabalho, isso teria sido um impeditivo para a incorporação dessa mão de obra livre, assalariada e imigrante aqui no Brasil, coisa que não aconteceu. Essa mão de obra ela foi amplamente incorporada aqui no país, tá? A alternativa B a gente não vai ler agora. Vamos pular para a alternativa C. No branqueamento da população para afastar o predomínio das raças consideradas inferiores e concretizar a ideia do Brasil como modelo de civilização dos trópicos. Bom, a alternativa C, ela
fala sobre as teorias, né, racistas e eugenistas que começam a circular aqui no país no final do século XIX a respeito do branqueamento da população, mas a verdade é que esse branqueamento não aconteceu, né? Isso era algo perseguido por essas teorias racistas, e a gente vive num país cuja maioria da população é uma maioria de negros e negras, tá? Então essa alternativa C, ela está incorreta. Alternativa D. No tráfico interprovincial dos escravos das áreas decadentes do Nordeste para o Vale do Paraíba para a garantia da rentabilidade do café. A letra D não está incorreta. Tá? Essa alternativa ela não está incorreta, porém ela não responde à questão, porque ela está falando sobre o tráfico interprovincial, que de fato foi uma alternativa após a proibição do tráfico transatlântico, né? Foi uma alternativa de desviar das regiões com uma produção principalmente agrícola decadente, desviar dessas regiões como o Nordeste, aqui para a região do Sudeste, onde estava concentrada a produção cafeeira, esses escravizados, né? Mas a verdade é que a questão quer saber as soluções que foram tomadas após a abolição da escravatura, tá? Então, a letra dela não está falando sobre esse período após a crise do escravismo e a abolição da escravatura. Então, ela não responde à questão, portanto, ela não está correta. E a alternativa é na adoção de formas disfarçadas de trabalho compulsório com o emprego dos libertos nos cafezais paulistas, uma vez que os imigrantes foram trabalhar em outras regiões do país. A alternativa E também está incorreta, uma vez que esses imigrantes eles vão se concentrar justamente no oeste paulista, onde vai se concentrar a produção cafeeira já a partir do final do século XIX, tá? De meados para o final do século XIX. Agora a gente vai ver a alternativa B. No confronto entre a aristocracia tradicional, que defendia a escravidão e os privilégios políticos, e os cafeicultores, que lutavam pela modernização econômica com a adoção do trabalho livre. A letra B está correta. Essa aristocracia tradicional, ela representa quem eram esses membros da aristocracia tradicional? Eram esses proprietários de terras e de café e de escravizados aqui do território do Vale do Paraíba Fluminense, né? Então, essa aristocracia tradicional, ela defendia fervorosamente a manutenção da escravidão e dos seus privilégios políticos, né? Quanto que esses cafeicultores que começam a se fortalecer, principalmente no oeste paulista, eles vão, de fato, lutar pela modernização econômica, que eram favoráveis à adoção do trabalho livre, né? Então, a letra B está correta. Esse é o gabarito da nossa questão. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo e, demais dúvidas, vocês encaminhem para os mediadores e mediadoras dos polos de vocês. Até a próxima, pessoal!